quer dizer essa súmula 73 do TSE, das cotas? Certo. Veja bem, antes da gente falar um pouco da súmula, nós precisamos introduzir o assunto explicando como que funciona essa cota de gênero, né, prevista na lei. O artigo 10, parágrafo 3º, né, da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504, ele estabelece que o partido, ou a coligação, ou a federação, quando for apresentar os seus candidatos, deve reservar 30% do número efetivo de candidatos para pessoas do sexo minoritário. Então, por exemplo, se um candidato vai apresentar, por exemplo, 9 candidatos, se um partido vai apresentar 9 candidatos, 30% desse quantitativo, que no caso são 3, né, tem que ser do sexo feminino. Ou se um partido vai apresentar 10, por exemplo, 9 candidatas do sexo feminino, obviamente, pelo menos 3 terão que ser homens. Sim. O que a lei quer com isso? A lei quer trazer para o ambiente da política, de maneira legítima, né, uma maior representatividade. Né? Então, por exemplo, a Câmara de Vereadores de determinado município, o ideal é que tivesse 50% de candidatas e 50% de vereadores homens e 50% do sexo oposto. Né? Então, o que a lei quer é justamente estimular que o sexo minoritário participe da vida política do país, do estado, do município. Né? Tanto é verdade que nas eleições atuais há uma reserva de recursos para candidatas do sexo minoritário. A realidade brasileira é que, geralmente, os cargos eletivos são mais desejados por homens. Mulheres nem sempre desejam. Algumas sim, mas a maioria não. Então, a lei, o que ela faz? A lei cria uma reserva de mercado para as mulheres. E ela fala, o partido político, a coligação, a federação, somente poderá apresentar os seus candidatos se tiver pelo menos 30% desses candidatos do sexo minoritário. Certo? Então é isso que a lei define. Pois bem, o que acontece é que, às vezes, o partido apresenta os candidatos, observando esse percentual de 30% da cota. Enfim, eram 9 candidatos, 3 eram mulheres e 6 homens. Aí apresentou isso à Justiça Eleitoral, estando todos os nomes com a ficha limpa, haverá o deferimento desse demonstrativo de regularidade do partido, ou seja, essas candidaturas vão prosperar. O que acontecia nas eleições passadas, né, é que às vezes a mulher apenas emprestava o nome para compor esse mínimo de 30% e, uma vez autorizado o seu registro, ou seja, ela se tornou efetivamente uma candidata, ela não fazia nenhum ato de campanha, ela não fazia nenhum gasto de campanha, ela sequer pedia votos e, quando da apuração dos votos, aquela candidata não contava sequer com o voto dela. Já tivemos vários casos em que candidatas tiveram 0 votos. Ou seja, óbvio que ela não pediu voto para ninguém, porque se tivesse pedido, pelo menos a família provavelmente votaria nela, a não ser que a pessoa fosse, vamos dizer assim, realmente de você poucas amizades. Pessoa ruim. Então, pelo menos o voto dela deveria ter. Sim. Quando não muito, o voto da família. Então, nós tivemos casos em que candidatas terminavam o pleito eleitoral sem voto nenhum. E aí a gente percebia que ela simplesmente quis emprestar o nome dela para compor a cota exigida, sem qualquer tipo de compromisso em realmente defender a bandeira daquele sexo minoritário que ela representa. Então a lei começou a prever isso como uma fraude à cota de gênero, porque quando a lei fala que 30% tem que ser de candidato do sexo minoritário, ela efetivamente quer candidatos e não apenas nomes. Pois bem, e aí no início dessa discussão, que já lá se vão alguns anos, né, a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, ela oscilava. Isso configura, isso não configura fraude à cota de gênero, ela não gastou nada, mas ela teve um voto, não sei o quê. E agora houve a pacificação desse assunto. Por quê? Foi criada a súmula. A súmula é uma decisão do mais alto tribunal eleitoral
que é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e essa súmula ela tem força de lei, ela vincula todos os julgadores do país. E essa súmula, número 73 do TSE, ela é bem clara ao dizer que configura fraude à cota de gênero a votação zerada, ou seja, aquela candidata, eu vou ser repetitivo para ficar bem claro, aquela candidata do sexo minoritário, geralmente a mulher, né, se tiver com a votação zerada ou inexpressiva, veja, não é só votação zerada que acarreta, é votação zerada ou inexpressiva, né? Ela leva à condução de uma fraude. Outra coisa, prestação de contas daquela candidata zerada ou uma prestação de contas padronizada ou com ausência de movimentação financeira. Aquilo ali é um indicativo de que houve apenas um empréstimo do nome, ou seja, houve uma fraude na cota. E por fim também é a ausência de atos efetivos de campanha, né? Quando a gente começa a investigar e começa a ouvir os vizinhos, os familiares, aquela fulana, ela pediu voto, não pediu voto não, os vizinhos, não, eu não sabia nem que ela era candidata, o familiar, eu nem sabia que minha mãe candidatou. Então toda essa ausência de atos de campanha é também um indicativo de uma fraude à cota de gênero. E essa súmula ela fala que a ocorrência de uma dessas hipóteses ou de todas elas gera. Então veja bem, não é um critério acumulativo. Não precisa ter votação zerada, prestação de conta zerada, mas a ausência de ato de campanha para configurar. Não. Se acontecer apenas um ou outro desses, configura. A súmula é bem clara nisso. Ela fala que um ou alguns desses requisitos, se acontecer, vai ser configurada a fraude eleitoral.